Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja para crescermos na graça e no entendimento de Deus. Graça e paz a todos. Pedindo a você que se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha essa mensagem para que as pessoas que ainda estão aí na escravidão da religião, sendo explorado pelos cães chamados pastor e chamando Deus de mentiroso, venham a ter entendimento dessa palavra e que possa adorar a Deus somente em espírito e em verdade, crendo nas suas obras, da qual ele consumou em 7 dias, e que o teu cão guloso chamado pastor, ele prega para vocês, botando tudo para o futuro, chamando Deus de mentiroso e dizendo que ele não fez nada. E que esse Deus da religião é escravo do pastor e só vai fazer se ele orar, se ele pedir. E se teu dízimo tiver em dia. Porque se teu dízimo não tiver em dia também, se ele pedir, o Deus de vocês aí não faz. Porque o Deus de vocês só faz por dinheiro. Então, abençoado, nós estamos lendo a Bíblia, né? Nós estamos lendo a Bíblia com o entendimento de Deus, com a mente de Cristo, te mostrando que a Bíblia, toda ela já se cumpriu no ano 70, Mateus 24:34, Daniel 9:24, e que não é para você viver mais nada da Bíblia, não é para tu pôr mais nada da Bíblia em prática, abençoado. Como vive aí os religiosos, todos, não somente os evangélicos, mas os católicos, todos. A obra de Deus que foi feita em 7 dias e que é para você crer, vocês querem fazer. Vocês querem fazer aquilo que Deus já fez e que você jamais poderia fazer, abençoado. E que Deus, ele é Pai dos Espíritos. Tudo que ele fez no Espírito. Não é na tua carne. A tua carne não serve para nada. Ele já dizia lá para os seus discípulos que a carne de nada se aproveita, abençoado. Essa tua carninha friboi aí, né? Nem para churrasco não serve. Nem os urubu querem comer essa tua carninha aí, abençoado. Que o teu pastor quer te santificar na carne. Sabe quando é que vai acontecer isso? Nunca. Nunca, abençoado. Deus é Pai dos Espíritos, abençoado. Os filhos de Deus não são daqui. O que é da terra é terreno. O que é do céu é espiritual. Os filhos de Deus, os eleitos de Deus, não são daqui. São os espíritos. Que são espíritos revestidos dessa carne. Se você for um eleito, que você está aqui nesse mundo tendo uma experiência humana. Não é o que o teu pastor prega, que você é um ser humano, buscando experiências espiritual. Não é não. Não é não. É o contrário. Você é um ser espiritual que não é daqui, que você já veio de lá, enviado para cá, igual Jesus de Nazaré, e que você está aqui para participar de carne e sangue como embaixador de Cristo, e que você tem um tempo determinado, abençoado, para tu passar aqui nessa terra, e que a qualquer momento, né, esse homem terreno, ele vai morrer, ele vai perecer, ele vai desaparecer, vai para o inferno, que é sepultura, que o teu pastor diz que inferno é um inferno que eles inventaram. Esse inferno aí não existe, abençoado. Isso aí é uma forma de te amedrontar, de te enganar, de te roubar. Você entra aí no Google e pergunta o que significa Sheol do hebraico. Você vai ver que é sepultura.
é sepultura, é mundo dos mortos, é o inferno, Sheol. Que todos nós vamos para o inferno, abençoado, o inferno que tu tem tanto medo, que o teu pastor te amedronta. Jesus de Nazaré disse para Pedro: eis que digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja de Cristo é só uma, é no singular, não é no plural. Não é essa macumba do teu pastor e dos evangélicos, dos cãozinhos de saia, que tem em toda esquina, abençoado. A igreja de Cristo é só uma, e são vidas compradas com seu sangue na cruz, ou seja, nós somos o templo, nós somos a morada, nós somos a igreja de Cristo, abençoado. Simples assim. Quando você se arruma, se perfuma para ir para a tua igreja, né? Tu tá chamando Deus de mentiroso. Porque ele disse que a igreja é só uma e é a dele, e tu tá dizendo que vai para a tua igreja, que você chama de igreja, tua macumba. Abençoado Deus, né? Deus, ele nunca entrou em santuário feito por mão de homens. Nunca entrou. E o que é, Lira, santuário feito por mão de homens? Essas empresas que esse cão chama de igreja e que na verdade são empresas montadas com CNPJ e tudo, só para te roubar, dizendo que está pregando a palavra. E ele não prega a palavra, abençoado. Se ele pregasse a palavra, né? Ele não estava pedindo dinheiro para Deus. Porque pensa comigo, abençoado. O Deus da Bíblia, né? Que não é o teu Deus. Esse teu Deus aí, esse Deus da religião é um miserável. É um desempregado. É um cara pobre que tu tem que trabalhar para ele. Que esse Deus aí não é o da Bíblia. Esse Deus aí é inventado pelo teu ladrão, chamado pastor. Que não existe esse Deus aí. Esse Deus que vocês servem. Esse Deus que é defunto. Que vocês faz a macumba da Santa Ceia, que não é Santa Ceia, é Páscoa, não existe Santa Ceia, não existe nem essa palavra na Bíblia, Santa Ceia. Que eu já dei tudo que eu tenho para vocês mostrar a Santa Ceia, e vocês são tão desgraçados que não mostram, porque não tem. Não tem, mentiroso. O que Jesus fez na noite que ele foi traído, mentiroso, foi a Páscoa, do qual ele disse para os discípulos dele: fazer isso em memória de mim, até que eu volte. Isso o quê? A Páscoa. E fazer em memória de mim por quê, Lira? Porque ele estava fazendo a Páscoa, e a Páscoa não era só um dia, a Páscoa era 7 dias. Então, como dali ele ia morrer e ele ia ressuscitar no terceiro dia, que vocês estão aguardando, né? Diz que ele ainda não voltou. Por que, Lira, que tu diz que ele não voltou? Fazer isso em memória de mim, abençoado. Abençoado, inteligente, cabeça de coco. Fazer isso em memória de mim. Como que tu pode fazer algo em memória de alguém que está vivo? Porque ele ressuscitou no terceiro dia. Ele está vivinho. Fazer em memória é fazer algo em memória de alguém que morreu, abençoado. Que vocês evangélicos, todo primeiro domingo de cada mês, vocês fazem a macumba da Santa Ceia, dizendo: fazer isso em memória de mim até que eu volte. Abençoado, sai dessa loucura. Quando Jesus disse fazer isso em memória de mim, até que eu volte, ele estava dizendo para os discípulos dele, os 12 que estavam sentados na mesa. Fazer isso em memória de mim até que eu volte. Isso o quê? A Páscoa. Eles iam fazer mais 2 dias. Por quê? Porque ele não ia voltar no terceiro dia. Então, eles fizeram a Páscoa na sexta e no sábado. No domingo não fizeram mais, abençoado. Porque ele voltou. Ele ressuscitou.
que teu macumbeiro chamado pastor manda vocês fazer isso todo primeiro domingo de cada mês. Para lotar as sinagogas, para lotar as arapucas, para te roubar. Só para isso. E nós estamos pregando aqui um entendimento da palavra, abençoado, para tu sair dessa loucura. Homem não tem igreja, abençoado. Homem não tem igreja. A igreja é só um, é a dele. E somos nós. Ele já está em nós, ele já mora em nós. Que esse teu desgraçado aí, esse teu ladrão aí chamado pastor, ele manda tu esperar Jesus. Tudo que vocês já têm, vocês estão esperando. É tetelestai, né? Significa estar consumado, abençoado. Do grego não há mais nada a fazer. É para tu crer, não é para tu fazer nada. Não é para tu ter igreja. É para tu adorar a Deus somente em espírito e verdade. Na tua casa, andando de bicicleta, andando de carro. Entendeu, abençoado? Quer dizer que esse teu desgraçado aí diz que Deus só está lá na macumba dele. Tu tem que sair da tua casa. Se Deus já habita em tu, abençoado. Paulo disse, eu não vivo, mas ele vive em mim. Então, abençoado, olha, segundo de Coríntios, eu vou ler para vocês aqui, tá, com a mente de Cristo, lembrando, né, que a Bíblia, toda a Bíblia, ela é um jornal vencido. A Bíblia é um conjunto de livros que virou história. Todos são livros históricos. Por quê? Porque nós estamos após o ano 70. Nós estamos após a consumação de todas as coisas. Então, não é para tu fazer nada, é só para você crer. E para que tu lê a Bíblia, Lira? Para te abrir o teu entendimento. Para tu ser salvo, mas não é salvo para a vida eterna. Quando tu nasceu, tu já nasceu salvo para a vida eterna. Tu quem, Lira? O Espírito. O Filho de Deus é o Espírito. Deus não coisou com a tua mãe para ser teu pai, abençoado. Quem coisou com a tua mãe foi teu pai. E aí nasceu essa beleza. Você tem que separar o que é terreno e o que é espiritual. Deus é espírito, abençoado. Deus é espírito. Quem se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Não tem nada a ver você misturar as coisas de Deus, né? Você discernir as coisas de Deus com coisa visível, com coisa palpável, com coisa tangível, com coisa comível. Não tem nada a ver. A fé é a certeza daquilo que tu não vê, abençoado. Que tu não vê. Deus existe. Se for para tu ver, abençoado, não vai existir nunca. Que tem uns mentirosos aí que diz que já viram Deus. Ninguém vê Deus, Deus é Espírito. Ninguém vê e jamais verá. Então é para você crer, abençoado. É o que está escrito aqui. O justo viverá por fé. Quando você não vive por fé, né? Olha, para começar, o chamado crente, o chamado religioso, ele não sabe nem discernir o que é fé. Porque as pessoas dizem que estão servindo a Deus. Aí chega num determinado lugar, atrás de comprar vela. Aí, abençoado, já é idolatria. Isso aí é idolatria. Você crê em Nossa Senhora, você crê em santo, você crê que o teu pastor, só ele que tem acesso a Deus, isso aí é idolatria. Vocês são tudo idólatra. Você comer um pedaço de pão da padaria, que daqui a pouco tu vai pro banheiro e joga fora, e você diz que é o corpo de Cristo, abençoado. O corpo de Cristo é a igreja, abençoado, que somos nós, do qual ele já habita, do qual ele já passa 24 horas dentro de nós. É para tu crer, abençoado, nisso, porque está escrito.
Colossenses 1:26. Então, outra coisa, né, que eu quero levar o teu entendimento, como é que um desgraçado desse, chamado pastor, e vocês, de todo tipo de religião, porque o que está aí fora é só religião. E quem tem religião não tem Deus. Quem tem igreja não tem Deus. Quem tem pastor não tem Deus abençoado. Deus não tem nada a ver com isso. É os filhos de Deus, né? São os eleitos, escolhidos por Ele, desde antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Por quê? Porque Deus é Pai dos Espíritos. E antes da fundação do mundo já existia. E que Ele enviou aqui para essa terra, para participar de carne e sangue. Por isso que está escrito lá, em Hebreus 2:14, né? Visto, pois, que os filhos inteligentes, está no plural ou no singular? No plural, inteligente. Significa o quê? Que não era só Jesus de Nazaré, o filho. Que os filhos de Deus são infinitos, são os espíritos. Que Ele manda para cá e que se reveste dessa carne, igual Jesus de Nazaré, e que tem um tempo determinado aqui. Todos os eleitos de Deus, todos nós, os filhos de Deus, nós estamos aqui pelo tempo determinado, que só Ele sabe. E a qualquer hora estamos voltando para casa, abençoado. Então, como é que os caras desse aí, né, que diz que são teólogos, que estudaram 4 anos, para dizer que o corpo de Cristo é um pedaço de pão da padaria, para dizer que o sangue de Cristo é um quissuco. Olha, doutor, deixa eu te falar uma coisa, doutor Cícero analfabeto. Olha, preste atenção. Espírito não tem sangue, infeliz. Espírito não tem sangue. O sangue ficou na cruz. No tetelestai, não está consumado. E ele foi de assunto aos céus. E ele voltou no ano 70 somente para Israel. Porque eles entraram em juízo. Porque eles mataram os profetas. Porque eles mataram Jesus de Nazaré. Porque Caim matou Abel. Os filhos da perdição entraram em juízo. E foram julgados para a segunda morte. A morte eterna. Que é o que já aconteceu com todos os filhos da perdição de hoje. Quando morrer, desaparece, abençoado. E os eleitos? A morte não tem mais poder sobre os eleitos, os espíritos. Tem a vida eterna. Ele botou 2 sementes no mundo, abençoado. O trigo e o joio. O trigo para a vida eterna. O joio para a segunda morte. Para o inferno eterno. Que não é o inferno do pastor. É sepultura. Então, eu queria tentar te perguntar e tentar fazer com que você entenda que você é enganado, né, abençoado? Como é que um doutor em teologia, como é que um cão desse aí chamado pastor, né? O cara monta essas empresas deles e aí vai crescendo, e ele abre várias empresas em vários lugares. O cara não aplica nem um centavo. E através dessa empresa chamada igreja, através do teu dinheiro, que você não está comendo mais nem ovo, através do teu dinheiro, levado para dentro da empresa dele, em nome de Deus, ele compra emissora de rádio, ele compra emissora de televisão, ele compra casa nos Estados Unidos, carros importados, boi,
compra um chapéu bem grandão. E tudo isso em nome de Deus, abençoado. Tudo isso em nome de Deus. E vocês, religiosos, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, vocês ainda não conseguiram entender que o dono do mundo, antes dele, nada existia e que ele, após ele criou todas as coisas. Tudo que existe no mundo é dele, inclusive nós. Como é que um desgraçado desse aí pede dinheiro em nome de Deus, rouba em nome de Deus, faz novela em nome de Deus, faz livros em nome de Deus, faz filme em nome de Deus, e um desgraçado desse tá podre de rico e não se arrepende de nada e continua roubando? Entendeu, abençoado? Então vocês precisam acordar, precisam ter um entendimento que vocês estão sendo manipulados por um filho da perdição, né? Que não se arrepende. O filho da perdição, ele não se arrepende. Nunca que um desgraçado desse aí vai dizer, realmente, eu estou errado. Como é que eu pego dinheiro para Deus se eu aplico nas minhas empresas? E quando é que vai acontecer isso? Nunca, abençoado. Você vai quebrar. E ele vai dizer, sabe o quê? Que a tua fé é pouca. E tu nunca mais vai entrar na empresa dele. Vai estar lá cheio de segurança para impedir que vocês entrem, inclusive armados. É isso, abençoado, que vocês não conseguem entender. Abençoado, adorar a Deus somente em espírito e verdade, abençoado. Não é? Deus, ele está dentro de tu, abençoado. Tu quer Deus? Olha para tu mesmo. Quer dizer que Deus só está na arapuca do desgraçado lá, que tu chama de tua igreja. Deus só está lá. Na tua casa, tu não pode ficar adorando a Deus, porque Deus só está lá na igreja do ladrão. Acorda, abençoado. Acorda, que é justamente o contrário. Aqui em Atos, diz que ele nunca entrou. Ele nunca entrou. E ele não habita em santuário feito por mão de homem. Essas empresas feitas por pedreiro. Ele nunca entrou. Que vocês cantam lá, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Como é que estava, mentiroso? Como é que estava se ele diz aqui que nunca entrou? Você está chamando Deus de mentiroso. Dizendo que quando você chegou lá, ele já estava, não estava nunca. E não vai entrar nunca, ele está em tu. Se você for um eleito. Entendeu, abençoado? Então, ele diz aqui em Atos que ele sendo Deus e Criador de todas as coisas, ele nunca entrou em santuário feito por mão de homens, né? Em macumba feito por mão de homem, que isso daí parece mais um terreiro de macumba, um monte de gente rodando feito um peão doido, falando uma coisa que ninguém sabe o que é, que vocês dizem que é língua. A língua da Bíblia, abençoado, é idioma. É idioma. Vocês aí são enganados em tudo. E se você quer falar idioma, né, abençoado, entra num curso de inglês, de francês, de alemão, de português. E não na macumba do teu pastor. Isso aí não existe. Ele diz que está falando em línguas. Está falando em língua coisa nenhuma. A língua da Bíblia aqui são idiomas. Isso aí é macumba. Então, abençoado, vocês precisam ter esse entendimento, né? Para que vocês saibam que vocês estão totalmente no contrário, né? Estão servindo a Deus totalmente na contramão, abençoado. Na contramão. Se ele nunca entrou em santuário feito de mão de homens, ele diz que nunca foi servido por homens, abençoado. E continua mais, como se de alguma coisa precisasse. Deus não precisa de nada. Deus não precisa de nada. Quem precisa são vocês, evangélicos, se libertar da mão desse teu ladrão.
Porque ele já tem demais e tu não tem mais nada. Então, ó, segundo de Coríntios 3,17, olha, ora, o Senhor, Paulo falando com os coríntios, tá? Não tá falando comigo e também não tá falando contigo. Por que, Lira? Porque nós não existia. Isso daqui é antes do ano 70, não é 1970. É anos 70. Já tá com 2000 anos. E nós, onde é que nós entra? Tu tem que ler para entender que quando tu nasceu já estava tudo consumado, então tu já nasceu com tudo, se tu for um eleito. Olha, ora, o Senhor é o Espírito. Abençoado! Como é que aqui está dizendo que Deus é um Espírito? E o teu pastor diz que é um pedaço de pão, abençoado. Como é que está dizendo aqui que Deus é um Espírito e o teu pastor está mandando tu olhar nas nuvens, dizendo que Jesus vai vir sobre as nuvens e todo olho vai ver? Eu já falei para vocês várias vezes sobre isso. Vim sobre as nuvens para os judeus, isso foi escrito para os judeus, abençoado. Nós não existia. Eles que estavam aguardando. Vim sobre as nuvens para os judeus é uma linguagem de figura da qual só os judeus entendiam e que significa Deus trazer uma sentença para um determinado povo. Qual povo? O povo de Israel, que já aconteceu. Quando ele quis trazer uma sentença para o Egito, né? Está escrito lá que ele viria montado numa nuvem ligeira. E ele vinha montado igual cavalo? Claro que não. Vim sobre as nuvens, eles lá já sabiam o que era. Era uma sentença para um povo. Então ele viria montado numa nuvem ligeira, significava o quê? Ele estava trazendo uma sentença contra o Egito. Entendeu, abençoado? É isso. E o cãozinho aí não entende de nada, não sabe de nada. Só te roubar. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então Paulo está falando lá com os discípulos, com os coríntios, E Paulo está dizendo aqui o quê? Que não é mais lei, abençoado. Que não era mais a lei de Moisés. Que tudo já estava consumado. E que não era mais a lei, era o ministério do Espírito. Só para crer. Então quando Paulo diz assim, ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aí, né? O sistema religioso, né, os analfabetos, eles leem isso daqui e dizem assim, aí, ele está dizendo que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Eles querem dizer isso daí, querem fazer isso daí para fumar, para se prostituir, para ter inveja. Não é isso não, ô cabeça de coco, não é isso não. Quando Paulo diz aqui, ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Paulo está dizendo para eles lá, para os coríntios, né? E eu estou falando para vocês, essa liberdade em Cristo é a liberdade sem a lei de Moisés. É a liberdade sem o teu pastor. É a liberdade para você não fazer nada, é para você crer, você viver por fé. É isso que é a liberdade em Cristo. Não é para tu querer fazer o que não presta. A liberdade em Cristo é exatamente para você entender que não é para fazer nada que não presta, pessoal. É para tu adorar a Deus só em espírito, mais nada. Então, aqui no 18 ele diz, olha, e todos nós,
Então o pastor diz assim, tá vendo aí, todos nós. Não é todos nós, burrinho. Quando Paulo diz aqui, e todos nós, né? Paulo tá falando com quem aqui? Os coríntios. Então, quando Paulo diz, e todos nós, Paulo está dizendo, vocês, o que existia naquela geração, naquele tempo, há 2000 anos atrás, as pessoas que existiam, o povo de Coríntios. Então, Paulo diz, e todos nós quem? Paulo e eles, Paulo está se incluindo. Entendeu, ô analfa? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, eles aqui, né? Todos eles, todas essas cartas de Paulo, elas foram escritas, né? Elas foram reveladas às igrejas, a um determinado povo, né? Antes do ano 70. Então, como não tinha sido consumado a escatologia, como ainda não tinha se consumado Mateus 24, 34 e Daniel 9, 24, então todos eles que viviam naquela geração, eles estavam aguardando. E nós? Já se passaram 20 gerações, abençoado. Não tem nada a ver com nós. Quando nós nascemos, já nascemos com tudo. Entendeu, abençoado? É como eu já te falei, o presidente da República, o Bolsonaro, ele assina uma lei hoje. 29 de outubro de 2021. O Bolsonaro está assinando essa lei para as pessoas do Brasil que existem hoje. Daqui a 10 anos vai nascer milhares e milhares de pessoas. Ele vai assinar a lei de novo? Claro que não, inteligente. Daqui a 10 anos as pessoas já vão nascer com essa lei. A mesma coisa é a Bíblia. Depois do ano 70, quando os que vão nascendo, já vão nascendo com tudo. Porque já foi tudo feito para tu ter fé. Viver só por fé, não é para tu ter igreja. Não é para tu ter pastor, não é para tu ter guia. O teu guia é o Espírito Santo. O teu guia é o Espírito Santo. Que já está aí dentro de tu. Não é um ladrão, cara, que só te rouba e que não prega evangelho. Só te ameaça. Te ameaça com um devorador, que é um gafanhoto. Te ameaça com um diabo espiritual que não existe. Que o diabo da Bíblia foi Pedro, opositor. O diabo da Bíblia é quem se opõe, abençoado. O Satanás da Bíblia é quem se opõe. O devorador da Bíblia é um gafanhoto. O demônio da Bíblia é estado de espírito alterado, a doença para eles. Para eles, quando a pessoa estava com a doença, estava endemoniado. Você vê que aquele pai daquele menino lá chegou para Jesus e disse: o meu filho é lunático. O cara já entregou. O cara estava endemoniado. O cara era o quê? O cara era lunático. O cara disse, o pai do menino disse: Senhor, me ajuda, o meu filho é lunático. Ele tem hora que ele se joga dentro do fogo. Tem hora que ele se joga na água. Tem hora que ele fica espumando, ele fica se batendo, né? Se fosse para hoje era o quê? Era epilepsia. O cara era epilético. O cara tinha vários demônios. Que demônio? Doença. O cara era lunático, o cara era epilético. Entendeu, abençoado? Então, o endemoniado para os judeus era o cara que tinha uma doença. Que estava com a doença, com 2, com 3, com 10. E para nós? Para nós,
é estado de espírito, abençoado. Espírito alterado. Que pode ser, o daimon. Daimon, que pode ser daimon kakos, espírito mau. Que pode ser para bom ou para mal. Você tá bonzinho aí. Tá conversando numa boa. De repente, alguém fala alguma coisa que tu não gostou, né? Fala alguma coisa que tu não gostou, tu já vai ficar com raiva. E o que é essa raiva? É o teu daimon, o teu estado de espírito alterado. Tu tava bonzinho, mas aí a pessoa te chamou de corno, por exemplo. Tu já endoidou, pessoal, tu já endoidou. Você tem a sua filha, tá no meio da rua. Chega a notícia que alguém bateu na tua filha. Tu vai ficar bonzinho? Não. Tu vai ficar com o teu demônio ativado, o teu estado de espírito. Daimon. Demônio. Então, abençoado, o pastor, né? O cão guloso, o desgraçado, o teólogo, ele engana as pessoas em tudo. Tudo. Pegaram a verdade de Deus e transformaram em mentira. Adorando mais a criatura do que o Criador. Vocês. Então, eu vou findar aqui Romanos 8, 14. Vou ler aqui para encerrar. Olha, Romanos 8, 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, quem é que são os filhos de Deus? É tu que aceitou Jesus? Nhô, nunca. Olha, Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, abençoado. Então, quem são os filhos de Deus? Os Espíritos. E quem é o guia? Quem é o guia dos filhos de Deus? É o pastor? Não, é o Espírito Santo, é o que está dizendo aqui. Está aqui, ó. Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não é tu que aceita Jesus, abençoado. Os filhos de Deus são os eleitos, escolhidos por Ele desde antes da fundação do mundo. De novo, que estão aqui participando de carne e sangue. O Filho de Deus, ele está dentro de nós, abençoado. Ele se revestiu dessa carne. Quando a minha mãe estava grávida, esse Espírito entrou lá e se revestiu dessa carne. Que vocês dizem que não pode. Por quê? Porque esse Deus de vocês aí não pode nada. O meu pode tudo. E já fez. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Os Espíritos. Tu é filho da tua mãe, abençoado. Tu é filho da tua mãe com teu pai. Que vocês dizem lá em Gênesis, né? Que quando ele disse lá, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, né? E você sem saber de nada. Não sabe de nada, inocente. Porque só serve a homem. Quando ele diz lá, aí você diz que tu é a imagem e semelhança de Deus. Você, a Maria, o José, o Chiquinho, não é. Você é a imagem e a semelhança do teu pai. Faz aí um exame de sangue para tu ver como vai dar a imagem e a semelhança do teu pai, abençoado. Os filhos de Deus são os Espíritos. Quando ele disse lá, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, ele estava criando os Espíritos, seus filhos. Porque qual é a imagem de Deus? Qual é a semelhança de Deus? Deus não é Espírito, abençoado? Claro! Sempre foi Espírito. Cai do cavalo. Esse pastor só te engana. Então, olha. Romanos 8, 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Paulo falando com ele lá. Para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Não é a paz do Senhor, pessoal. Não é a paz do Senhor. O pai do Senhor também era da lei.
é Abba Pai. Abba Pai, meu Pai. E eles lá, como eu já te expliquei, né? Todos eles lá estavam aguardando. E aqui diz que ele estava aguardando o quê? A adoção de filho. E nós? Nós somos, depois de tudo feito, não aguardamos mais nada, já nascemos como filho. Entendeu, abençoado? 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, abençoado, preste atenção. O homem, ele é feito de corpo, alma e espírito. E o Espírito de Deus habita no nosso espírito, nos eleitos, nos escolhidos por ele. E quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Entendeu, abençoado? Então tem pessoas que não é filho de Deus, abençoado. É o joio. Tá aqui só por estar. E está na sua própria sorte. Conforme ele ande, ele vai viver. E Deus é tão maravilhoso, né? Que ele tanto dá a chuva, como ele dá o sol, como ele dá a noite, para todos. Entendeu? Até nisso ele é misericordioso. Que o filho da perdição não é de Deus, mas usufrui das coisas de Deus aqui nessa terra. Muito embora esteja aí matando, roubando, pedindo dinheiro em nome de Deus, comprando emissora de televisão, tudo em nome de Deus, fazendo filme, novela, tudo em nome de Deus. Mas que Deus ainda é misericordioso com esses filhos da perdição. Porque o que é deles está guardado. É morrer e sofrer a vida, a segunda morte. Entendeu, abençoado? Ficar no inferno para sempre. Que inferno? No cemitério. Entendeu, abençoado? E os eleitos de Deus? A morte não tem poder mais sobre ele. Os espíritos. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Você vê, né? Que tu é herdeiro de Deus, porque tu é filho. E tu tá dando dinheiro pro teu pai, abençoado. Acorda. Acorda, manda esse teu pastor ir e desaparecer da tua vida, abençoado, porque ninguém sabe nem o que falar. De tão ruim que esses caras são. Eles e o cão de saia também. Aquele cão que vive lá no Vaticano, com Deus pendurado no pescoço e tendo ouro à sua disposição, em todo canto. Tudo às custas de quem? De vocês. E vocês é que sustentam essa mentira. Graça e paz.